Então, pessoal, hoje tô passando aqui para falar com vocês em relação a Bob, né? Infelizmente, não trago notícias boas em relação a Bob, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês o seguinte para quem não acompanha em relação ao canal, né? Os vídeos antigos. Bob já veio aqui para casa durante um tempo. Quem lembra, comenta por gentileza, né? Bob é um cachorro que já estava velho. E também o seguinte, uma coisa interessante. Bob sempre foi um guerreiro, né? Bob, ele, que eu saiba, Bob não tem filho, que eu saiba, só se fosse Toninho deixou ele cruzar com alguma cachorra, mas acredito que não, né? E ele é um cachorro que lá em Uberlândia, na onde que eles moravam, Bob já fugiu. Infelizmente deu trabalho para poder encontrar Bob. E pelo que eles informaram, se não for engano, acharam Bob num restaurante. Bob acabou entrando lá pra dentro e o pessoal começou, né, a alimentar aí lá dentro do restaurante, esperando o dono aparecer, né? Então ele sempre teve esse lado arteiro dele, né? E depois, quando veio aqui pra Francisá, ele fez várias fugas, né? Aqui em casa mesmo, quem acompanha aí lembra que Bob, ele já pulou da laje na casa do vizinho por causa que a cachorra, né? A cachorra dele estava no cio. Esse aqui, para quem não sabe, é o Bob, né? Esse daqui é o Bob. Então, ele já pulou de cima da laje para poder ir até a cachorra. E a laje é bem alta, né? A laje tem o quê? 3 metros de altura. E ainda tem mais uma altura a mais, que o lote é mais baixo, uns meio metro. Então ele pulou uns 3,5 metros de altura, né? Na época, o vizinho ficou sem saber como que esse cachorro foi parar lá dentro. Mas ele subia na laje e andava até em cima do telhado ali do outro lado. Bob sempre foi bem danado. Nesse vídeo ele estava bem novo, como vocês estão vendo aí, né? Depois que ele veio aqui pra casa, o focinho dele, à frente aí, em cima do olho, tava bem mais branco, né? Aí ele não tava tão novinho, que já tava bem branco, mas já tava praticamente todo branco, o rosto dele, a carinha dele. E aí, Bobinho também, além de ter pulado da laje na casa do vizinho para poder estar tentando cruzar na cachorra, que a cachorra chamava Pretinha, infelizmente ela já faleceu há vários anos atrás, né, que era do meu vizinho, né, paulista, que também faleceu um acidente de carro. Tem vídeo dele aqui no canal, a gente indo lá no eucalipto, né, levantando o drone e tal, gente fina pra caramba, Deus o levou. E aí o Bob, ele praticamente sacrificou a vida dele pulando para poder ver a Pretinha, né? Mas aí eu fui lá, busquei o Bob e o Bob ficou aqui em casa de novo. Depois, Bob novamente pula de cima da laje. O Bob pulou de cima da laje, na época era grama lá na frente. A sombra, a hora que eu vi a sombra vindo assim na grama, que eu tava de costa, eu achei até que era um pombo passando no céu, mas não era um pombo, era Bob pulando da laje. E ele foi, bateu, né, na laje. Bateu na laje, que é um dia mesmo que ele tinha desaparecido, que a gente foi atrás, né, nesse vídeo aí. Nós foi atrás para poder ver se achava Bob rodando aí, né, que mãe tinha falado. Aí a gente conseguiu encontrar Bob, né? E Bob várias vezes ele saía, sumia, e aí a gente tinha que ficar indo atrás, né? Sempre ele ia, mais por causa de questão de cachorro, né? Ir atrás de cachorra. E o Bob, ele, olha lá, ó, sempre danado, sempre espoleta. Aí ele viu que era a mãe que tava chamando, e aí veio pra dentro do carro, e aí deu pra ir embora de novo. Mas sempre foi bem esperto, né? E agora falar com vocês o seguinte: Bob, além de passar por isso tudo, Bob, ele também pegou uma doença que é uma das doenças mais violentas que tem, né? Que é a doença da sinomose, né? A sinomose. Tá vendo que ele tá usando coleirinha aí, né? A coleirinha, essa coleirinha aí, ela não impede a sinomose, né? Essa coleirinha aí é para pulga e carrapato, para evitar a babésia, também para evitar o calazar, né? Mas a coleirinha, gente, ela não protege 100%,
né? Todo mundo aí que acompanha sabe muito bem que a coleira ela não protege 100%, beleza? Mas ajuda, isso é muito importante, ajuda. E aí ele deu, né, infelizmente a sinomose. Infelizmente, ele pegou a sinomose. Foi uma época que na cidade vários cães acabaram falecendo. Aqui eu já perdi vários cães também com sinomose, né? E também ele, mesmo sendo pequenininho, sempre foi muito forte. A fisioterapia dele quem fez foi ele mesmo. Ele não ficava quieto. Ele ficava rodando a casa de mãe e cada vez mais ele andava, ele ia estimulando as patinhas, dando os tiques dele, tremendo, caía, tentava levantar, as pernas ficavam batendo, caía, né? E aí foi indo, ele sobreviveu. Porque a sinomose é o seguinte: muitos cães, quando não mata, aleja. Tem muitos que fica deficiente a vida inteira. Tem alguns cães mesmo que às vezes você vê na rua, ele andando e tipo dando uns pulinhos assim, né? Tem gente que até coloca uma música tipo de reggae, esse tipo de coisa, mas às vezes o cachorro ele é um sobrevivente da sinomose. E algumas pessoas às vezes não entendem em relação àquilo. Acham que o cachorro só tá dando um tique, mas na verdade ali ele pode ser, né, um sobrevivente da sinomose. Sinomose, se não for engano, é a segunda pior doença que o cachorro pode ter. A primeira é a raiva, né? A segunda, sinomose. É extremamente violenta e a sinomose não passa para o ser humano. A raiva passa. Então tem que ficar muito atento sobre isso. E ele sobreviveu, né? Graças a Deus aí o Bob sobreviveu. Só que aí que tá, ele ficou com algumas sequelas. Uma das sequelas que ele ficou foi o espirro. Ele espirrava tanto às vezes que chegava a cair. E não era gripe. Era uma sequela que ele ficou. E às vezes tinha dia que ele acordava normal e tinha dia que ele ficava meio andando e caindo, né? As pernas dele meio que ficavam meio entrevadas. E tinha dia que ele tava normal, andava pra lá normal. E o Bob também passou por outras situações que foi cachorro ter mordido ele na rua. Infelizmente não foi uma nem duas vezes, né, que teve esse problema. E ele é pequeno, cachorro frágil. Então o cachorro grande, a hora que morde, faz um estrago. E aí ele tinha que recuperar, além disso tudo, já estava velho, fraco. E depois de tudo isso, infelizmente, Bob acabou levando mais outra mordida, né? Quem lembra aí, há um mês atrás, Bob veio aqui para casa. Ele, infelizmente, estava com a ferida bem grande, além da mordida, ele estava com a ferida e não cicatrizava, né? Ele estava cuidando, meu irmão cuidando, mãe cuidando, mas não cicatrizava. Aí eu falei com mãe, mãe, vou levar lá pra casa que eu vou cuidar, né? Trouxe o Bob pra cá, comecei a dar ele os medicamentos, comecei a cuidar, só que aí que tá. Bob tava com todos os sintomas da leishmaniose. Então juntou a mordida do cachorro grande que mordeu ele, e foi quase que ele não sobrevive, foi bem complicado aquilo, né? E aí depois, era que tava sarando as costas dele, ele mesmo assim não tava recuperando peso. Comendo patê, comendo ração, comendo do bom e do melhor, comendo ovo e não estava recuperando. Aí eu comecei a entrar com ele o mesmo tratamento da leishmaniose. Aí notei que o pelo dele começou a parar de cair, as feridas começaram a fechar, né? Até mostrei um vídeo aí mesmo dele lá na frente, né? Peguei ele, mostrei as costas dele, já estava fechando praticamente tudo já. Então, o tratamento da leishmaniose fez efeito. Só que aí que tá. Infelizmente, a leishmaniose de Bob já estava bem avançada. E quando a leishmaniose está bem avançada, para reverter o quadro, não é fácil. Aqui a gente teve também o Magno, que ele também teve a leishmaniose. Ele fez tratamento com um medicamento até importado. Quem lembra aí, comenta por gentileza. E ficou excelente. O cachorro melhorou muito rápido. Só que depois ele teve uma recaída. E a recaída de Magnum, ele perdeu peso muito rápido, não deu para reverter, né? Perdeu os movimentos das pernas, ficou fraco. Foi muito triste, cara, foi muito triste. Muitas partes mesmo dele, aqui em casa, eu guardei só pra mim na minha memória. Porque quando a gente vê, a gente fica triste. Quando você tem um cachorro de porte grande,
médio ou grande, que é pesado, para ele fazer as necessidades, você tem que ficar levantando ele para ele urinar, para ele defecar, né? E você vê que às vezes tem dificuldade, a barriga incha, você tá entendendo? Dá os remédios, os medicamentos e não faz efeito, é doído, né? Infelizmente, o Magno, na época, ele não sobreviveu, assim como outros cães também na época que também tiveram leishmaniose não sobreviveram, não foi fácil. E Barão na luta, na época, mesmo com leishmaniose, na luta. E Barão sobreviveu durante muitos anos. Infelizmente, o que levou Barão foi o câncer. Olha só como que é a situação, né? E aí não teve jeito, o bichinho já estava velho, o bichinho já estava fraco, e aí o câncer acabou levando o Barão. E hoje, infelizmente, estou passando aqui para falar com vocês sobre o Bob. Além de tudo isso que o Bob passou, veio aqui para casa, estava dormindo no sofá, só que depois ele começou a ficar fraco. Ele não conseguia mais subir no sofá. Ele pulava no sofá e acabava caindo. E tinha dia que ele deitava no tapete ali no paninho e eu via que ele estava levantando um pouco entrevado, né? Aí eu comecei a colocar ele no canil, coloquei lá os paninhos, tudo bonitinho para ele ficar enroladinho. E eu vi que ele era melhor, que dava pra ele entrar e sair do canil toda hora e não caía. Falei, então aqui tá ótimo. E coloquei também as caixas de transporte abertas lá fora, com um paninho lá fora. Se ele tiver vontade de ir lá pra fora e deitar, ele deita. Então deixei dessa forma para ele não escorregar. E vim tratando dele durante todo esse tempo. Aí esse vídeo tem 1 ano, né? Ele tava bem bonitinho, né? Nessa época aí. O focinho já tava ficando branco, né? Na época já tava ficando velhinho. E aí quando ele veio pra cá, aí já tava bem mais branco mesmo ali o focinho. E Bob, hoje, passando aqui pra falar com vocês que mesmo diante de toda a luta, né? Que a gente teve aqui com ele, Bob, ele infelizmente, ele piorou, né? O quadro dele infelizmente piorou bastante. E ele acabou não resistindo, infelizmente. Hoje venho comunicar a vocês que a gente perdeu o Bob. É triste falar isso, né? É bem chato porque perdi Barão não tem muito tempo, né? A gente desanima muito. Entrei em contato também com meu irmão, com minha mãe, informando. Minha mãe também, ela já estava até esperando, porque ela viu a situação que Bob estava. Ele não estava uma situação bonita, infelizmente, né? E a leishmaniose aqui na região dá muito. Tem muito cachorro que dá leishmaniose. Tem cachorro que não tem sintoma nenhum de leishmaniose. E tem a doença. E aí, às vezes, quando descobre, já é tarde demais. E tem alguns que têm a doença, vem dando sinais, né? E depois some, desaparece, depois volta. E aí, às vezes, quando vai realmente ali fazer um diagnóstico preciso para ver realmente, para começar um tratamento, né? Às vezes também pode ser tarde. E tem cachorro que começa do início, sobrevive durante muito tempo. E já tem cachorro que começa desde o início e também não responde bem o tratamento. Então, leishmaniose varia muito do organismo de cada indivíduo. Então, gente, passando aqui para falar com vocês em relação a isso, né? Infelizmente, o Bobinho faleceu. Hoje eu ia até falar com vocês daqui um dia, 2 mais ou menos, sabe? Mas aí eu resolvi já comunicar logo, porque dá dó. E além de dar dó em relação a isso, né? Bob sempre foi valente, né? Um pequeno cãozinho valente. Aqui mesmo para dar remédio, tinha que colocar no patê para ele tomar os remedinhos e tudo, porque se for colocar na boca, ele não deixava, né? Além de ele morder, né? Não aceitava, né? Ficava pegando ele e não deixava. Quem acompanha aí sabe muito bem, me mordeu aqui várias vezes, né? E aí Bob é um cachorrinho que ele foi guerreiro, né? Foi guerreiro, ele não tinha medo de cachorro grande, ele ia pra cima mesmo. Na rua ele fazia a mesma coisa, o cachorro batia nele, ele ia pra cima. O cachorro ele era muito imponente, né? Muito imponente. E hoje, infelizmente, aí a gente se despede do Bobinho, né, gente? E é complicado. Eu fiz o que deu pra mim fazer, né? Igual eu tô falando, a leishmaniose, dependendo da situação do cachorro, ele recupera, ele tem
como se diz, boas melhoras, né? E dependendo da situação, não. Pode dar os remédios que ele continua emagrecendo, e acaba chegando um ponto que para reverter é extremamente difícil, né? A leishmaniose e o calazar, tem muita gente que infelizmente manda sacrificar, né? Aqui no caso a gente tratou, mas como ele era pequeno, já tinha sequela da sinomose, infelizmente o cachorro já tinha mordido ele, já estava velho, tipo, tava bem fragilizada a saúde, então para sobreviver mais essa guerra aí, para ele foi mais delicado, bem mais delicado, e ele descansou. E o Bobinho foi enterrado no lote. Enterrei ele no lote, que é um cachorrinho pequeno, né? Ontem de madrugada fui lá, fiz a cova e ele foi enterrado, né? Então é triste, é muito lamentável, mas é uma questão que ninguém quer passar, né? Fazer o que, né, gente? Por isso que é bom sempre filmar, sempre tirar foto, né? Porque a única coisa que sobra, que resta, são as lembranças. A única coisa que sobra são as lembranças. Por isso que eu procuro sempre filmar, tirar fotos dos animais, porque um dia vão partir, e eles partem primeiro do que a gente. E ele, como era um cachorro pequeno, tudo pra ele é sensível. Tudo. Um cachorrinho desse tamanho sobreviver à sinomose, gente, não é fácil não. Aí já a leishmaniose, infelizmente, após várias coisas, né, que aconteceu, infelizmente aí foi demais pra ele, né? Então é isso, gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, meus sentimentos aí, né, para o meu irmão, que era o dono do Bob, também para a Jéssica, né? Ela até postou no status em relação à questão do Bob. Eles viram a situação que o Bob tava antes de eu trazer pra cá, né? Estava tentando cuidar das costas dele e tudo, e tava acontecendo um negócio estranho, que além do ferimento, ele tava tipo soltando uma descamação ali. Aquela descamação ali já era da leishmaniose. As unhas grandes, tava bem grande as unhas, e as patas já perdeu o pelo todo, ficou todo avermelhado. E aí é bem complicado. E outra coisa também, agora entrou uma época de tempo frio, né? O tempo agora é bem frio. Aí coloquei ele para dormir mesmo aqui dentro de casa, de novo, né? Na sala, nos paninhos. E mesmo assim, o cachorro ainda sente frio, né? O Brad dorme muitas vezes aqui no tapete, e ele tava dormindo na sala, né? Às vezes abria a porta, ele saía, ia lá pra fora, ia pro canil, que lá também tem os paninhos. Então ele ficava na onde ele queria. É tanto que a escada ali, eu não aguentava subir mais a escada. Não aguentava mais subir, né? Ficou igual o Barão. O Barão também chegou uma época na vida que não aguentou mais subir a escada. Aqui a única que é velha e é forte, sobe a escada e corre e faz de tudo, é Larica. Larica é a cachorra mais velha que a gente tem aqui. E ela tem 13 anos. Ela corre, brinca, pula, igual uma cachorra jovem. Mas ela já é uma cachorra idosa, né? E além de ser uma cachorra idosa, graças a Deus, ela nunca pegou sinomose. Ela nunca pegou leishmaniose. Ela nunca teve uma doença pesada do tipo. Mas ela é uma cachorra extremamente forte, né? E isso deixa a gente triste. Inclusive mesmo mostrando aí, foi aí que o Bob passou nessa grade e acabou saindo pela rua. E aí, gente, o seguinte, vambora ver alguém pra adotar a Patinha. Bora ver alguém pra poder adotar o Brad de forma responsável. Beleza? Que vai cuidar bem mesmo. Tem uma moça ali que tá querendo, só que eu não sei se vai dar certo. Ela não tem nenhum. Tem que ser uma pessoa que não tem cachorro nenhum, vai cuidar como pet, né? Bob, ele era um cachorrinho que não era pet, né? Mas era criado como um. Dormia muitas vezes dentro da casa, lá na casa onde eles moravam, né? Em Uberlândia, ele dormia dentro da casa. Aqui em casa veio pra cá, ficava dentro de casa. Da outra vez que ele veio também, ele dormia até na cama, porque Bob era assim. Lá ele dormia na cama, né?
E aí Bob sempre foi um cachorro muito imponente. Na cabeça dele, ele era um cachorro grande. Só que a leishmaniose é doída, viu, cara? E o negócio é o seguinte, você pode vacinar, pra quem não sabe, você vai lá dar a vacina no cachorro, né? Dá uma V10, por exemplo, no animal. Se você acha que seu cachorro tá imune ao calazar, a leishmaniose, você tá enganado. Essas vacinas, elas não previnem a leishmaniose. Triste, né? Não previne. Então, a vacina específica apenas para a leishmaniose. E outros falam que não é mais eficaz, ela não funciona tão bem. E pelo visto tiraram até do mercado. Não sei se ainda tá, mas até um tempo atrás, se não for engano, tinha tirado ela do mercado. Aí o pessoal usa muito a coleirinha, borrifador, esse tipo de coisa, né? Para poder estar evitando. Mas mesmo assim ainda não é 100% garantido que protege realmente o animal, né? Então... gente, é lamentável. E a questão da citronela é bom ter nas casas. É muito bom ter nas casas. Citronela ajuda muito aí a estar prevenindo, né? Não tem jeito. Cachorro um dia ele fica velho e um dia ele vai falecer. Sei que algumas pessoas entendem, outras pessoas não vão entender, né? Mas é assim, da mesma forma que os cães partem, a gente também um dia vai partir. Então aproveite o máximo o cão que você tem. E outra coisa, enquanto o cão tem saúde, é uma maravilha. Quando o cão adoece, é complicado. Porque mesmo dando remédio, não sabe se vai sobreviver. Mesmo internando, deixando em clínica, muitas vezes também não sobrevive. Quem aí já levou um cachorro, deixou internado e não sobreviveu? Comenta aí. Porque eu já levei. Já deixei internado e não sobreviveu. Então... isso varia muito. Tem cachorro que o organismo reage de uma forma e tem outros cães que reagem de outra forma. Então isso daí varia muito mesmo do organismo de cada um. Beleza? Então é isso, gente. Passei aqui para poder relatar a vocês em relação, infelizmente, sobre o Bob. E aí agora Bobinho virou estrelinha e tá nas mãos de Deus. Mas é isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. A gente, na casa de mãe, fez de tudo lá pra ele não ficar fugindo pra rua, mas não tinha jeito. Isso aqui foi uma tela que a gente colocou lá pra ele não sair pra rua. Isso que foi antes do cachorro morder ele e machucou muito. E mesmo com essa tela aí, com o portãozinho e tudo, ele acabou ainda saindo, né? Então, não tem jeito mesmo, não tem jeito. Cachorrinho era muito esperto, né? Ai, meu Deus do céu. Como é que pode, cara? Ó, a gente fala com toda sinceridade, às vezes dá vontade de parar de mexer com o cachorro. Dá vontade de parar. Porque a gente não quer ver o cachorro sofrer, a gente não quer ver passar por essas situações. E às vezes acontece. Não é da noite para o dia, o cachorro vem adoecendo, vai cuidando, vai tratando, recupera, fica bem, depois dá uma recaída pior, você dá os medicamentos, vai tratando, fica naquela. Então, tipo, é complicado, né? Então, na hora que você for pegar um cachorro para cuidar, você já tem que estar ciente que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? O cachorro pode sair, pode machucar. Olha o Brad. Brad veio aqui para casa, tava normal, de boa. Foi lá pro lote, tava ele, Larica, as cachorras. E eu fui pra roça. Quando eu voltei, olha a situação que eu me deparei com Larica, com ele, né? E lá no lote o mato todo quebrado. Então ali foi algum bicho que eles tentou pegar, machucou os cachorros. Então tive que cuidar deles durante esse período de tempo, né? E agora mesmo tá passando uma época muito fria aqui na região. Tem uma moça que entrou em contato comigo mesmo falando de alguns filhotes que estão na rua. Os filhotinhos estão abandonados na rua, estão precisando de alguém para poder, né, recolher esses cachorros. Só que é aquela situação, aqui na região é pouca gente que adota. Cachorro de raça o povo não tá querendo. Cachorro sem raça o povo quer distância. Tá difícil, muito difícil. E aí o máximo que a gente pode fazer é divulgar para alguém ir pegar. Até falei com ela, manda vídeo, manda foto, né, para poder tá divulgando.
Então vou estar aguardando pra gente estar divulgando para poder ver quem é que vai adotar, né? Caso contrário é complicado, porque não adianta eu pegar e trazer para casa e se os cachorros tiver com alguma virose ou alguma coisa, contamina aqui o ambiente e pode, infelizmente, eu perder um cachorro meu aqui, por exemplo, que já aconteceu. E outra coisa, não vai ser adotado, eu sei que não vai. Aqui em casa não adota. A partir do momento que a gente traz cachorro para casa, põe para adoção, as pessoas veem que tá para adoção, muita gente se acomoda. Acha que tá para adoção, o lar temporário já é lar permanente. E não é assim que funciona a situação. Lar temporário é para as pessoas ajudar a divulgar, compartilhar. A Patinha veio aqui para casa com os filhotes, a gente cuidou dela, cuidou dos filhotes, ela perdeu a pata, não foi simples, só assim perdeu. Eu fiquei noites e noites acordado dando remédio dela na hora certa para não dar infecção, que ela já estava com a infecção muito grande e ela sobreviveu. Ela perdeu ali a perna toda e ainda teve que alimentar os cachorrinhos. Não porque eu queria para ela alimentar, porque eu tava dando a chuquinha pros cachorros, mas ela queria dar de mamar os cachorros do mesmo jeito. Então acabei deixando ela dar de mamar para aliviar os peitos dela, senão ia endurecer, né, o leite. E aí eu tinha que ficar olhando, toda hora os cachorros iam mamar, eu tinha que ficar cuidando em relação a isso. Ela se recuperou, já tem mais de um ano, tá aqui em casa e ninguém adotou, né? E Bob veio aqui pra casa pra gente cuidar, mas Bob já tava numa situação bem delicada. Mãe mesmo até ficou meio assim por causa da situação, que ele tava, né, perdendo peso muito e abrindo as feridas, e além desse machucado que não sarava, né? Então, aqui até que sarou um pouco a questão do ferimento, mas ele foi perdendo peso cada vez mais, né, devido à leishmaniose. E também a idade, sequelas da sinomose, cara, muita coisinha mesmo. Então, Bobinho tá de parabéns, foi um guerreiro. Ele sobreviveu inúmeras etapas difíceis e agora ele descansou. Depois de muito tempo, né, ele acabou descansando. Porque ele sofreu bastante, né? Infelizmente, se o cachorro lá tivesse mordido mais forte, tivesse quebrado a coluna dele, ele ia ficar muito tempo rastejando, né? Então, é difícil, né, gente? É difícil, mas é isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Meus sentimentos toda a família, né? Porque ninguém quer perder um animal. E comenta aí se você já perdeu algum animal esse ano, né? Porque aqui esse ano a gente perdeu mais de um. Então chega uma hora que, falar que vocês a verdade, desanima muito. A gente começa a ficar com trauma, a gente começa a ficar com medo de um cachorro adoecer ou pegar leishmaniose, entendeu? A gente fica com medo, a gente fica cismado. Então a gente tem que pôr nas mãos de Deus para poder não pegar essa doença. Essa doença, infelizmente, é bem complicada. Aqui na região de Minas Gerais, muitos cães morrem devido ao calazar. E aí, outros não tem nem chance. Tem outros que são abandonados, tem outros que as pessoas mandam sacrificar, né? E a gente tenta cuidar, mas tem cachorro que responde bem e tem cachorro que não responde bem. E também depende da saúde do animal, né? Em perfeitas condições, entre aspas, ele recupera mais rápido, né? Ele dá para poder equilibrar. Agora, quando o cachorro já está fragilizado, aí é um pouco mais delicado. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau.